No vídeo de hoje, a gente vai aprender como que a gente consegue criar a nossa pipeline Terraform integrada ali com GitHub Actions e também com a AWS. Então, olha só o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Basicamente, a gente vai aprender como que a gente cria uma pipeline ali dentro do GitHub Actions. Essa nossa pipeline, ela vai ter suporte para múltiplos ambientes, então a gente vai poder ter um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. A gente vai aprender também como configurar a conexão entre o nosso GitHub Actions e a AWS. Ali a gente vai estar utilizando a melhor prática de segurança recomendada pela própria AWS. A gente também vai ver ali como que a gente consegue armazenar o state file do nosso Terraform dentro de um bucket S3. A gente vai utilizar algumas estratégias ali para evitar problemas de concorrência da nossa pipeline. A gente vai entender também como que a gente faz o destroy automatizado dessa nossa infraestrutura. E por fim, você vai ter um projeto de exemplo aí para você poder utilizar em qualquer lugar. E com isso você vai conseguir fazer o deploy de qualquer tipo de infra dentro da AWS. E o melhor de tudo é que você vai estar utilizando a melhor prática de mercado ali, com uma pipeline totalmente redonda, fazendo com que você faça o deploy tanto no ambiente de dev quanto no ambiente de produção. Então eu recomendo que você fique até o final, porque esse vídeo aqui tá bem valioso. Então bora lá, para esse vídeo de hoje aqui, a gente tem uma lista de tarefas, mas a gente vai fazendo aqui um passo de cada vez para a gente não se embolar. Para a gente começar o vídeo aqui, vamos entender o que a gente de fato vai estruturar nessa nossa pipeline. Então vamos lá, como que vai funcionar essa nossa pipeline Terraform, né? Essa imagem aqui, ela ilustra bastante como que isso aqui vai funcionar por debaixo dos panos. Então, dentro do nosso GitHub Repository, a gente costuma ter ali sempre duas branches, a branch Develop e a branch Main. A gente vai segregar esses nossos dois ambientes ali de deploy, digamos assim, entre essas duas nossas branches. Sempre quando a gente tiver um código mergeado, digamos assim, para a branch de develop, a gente vai pegar todo o código Terraform daquela branch e a gente vai fazer o deploy aqui numa estrutura de desenvolvimento. Vamos supor que a gente fez esse deploy, tá tudo certinho e agora a gente quer fazer essa implantação no ambiente de produção. Para isso, a gente vai fazer um merge da branch de develop para a branch main e com isso a gente vai trigar uma outra pipeline que vai fazer todo esse deploy dessa infraestrutura no ambiente de produção. O legal aqui é que a gente vai conseguir utilizar a parametrização para a gente poder ter configs diferentes entre ambientes de desenvolvimento e ambientes de produção. Então vamos supor que você queira fazer o deploy de uma EC2 para poder fazer a implantação da sua aplicação Spring Boot, por exemplo. No ambiente de desenvolvimento você vai conseguir configurar para ter uma instância pequena para gerar menos custos e para o ambiente de produção, quando você fizer o merge ali na main, você teria uma máquina bem mais robusta para poder suportar, né, a quantidade de acessos ali no ambiente de produção. Então beleza, qual vai ser o workflow aqui da nossa pipeline? Esse diagrama aqui exemplifica bem, mas a gente vai vendo aqui como que vai funcionar. Primeiro passo ali, quando a gente fizer um merge e trigar o nosso GitHub Actions, ele vai precisar fazer um clone do nosso repository. Então ele vai, no seu primeiro step, fazer o clone ali de todo o seu projeto. No segundo passo, para ele poder executar ali os comandos Terraform e dentro da AWS, a gente vai precisar configurar as linhas de comando, tanto da AWS quanto do Terraform. Depois de configurar, a gente vai precisar fazer uma conexão entre o GitHub Actions e a nossa conta AWS. Para isso, a gente vai fazer uma configuração via Assume Role. Mais à frente no vídeo a gente vai entender o que é isso, mas é uma forma bem segura ali da gente configurar a nossa pipeline para ela poder ter uma conexão com a nossa conta AWS sem precisar deixar fixo aqui algumas credenciais. Depois disso aqui, a nossa pipeline vai adquirir ali um lock de execução para não permitir ali problemas de execuções paralelas. A gente também vai entender mais à frente o que seria isso aqui. Depois disso, ele vai executar ali o Terraform Plan e o Apply, e por fim ele vai armazenar ali ou atualizar o state file dentro de um S3 bucket. Então, com essa estrutura aqui que a gente vai montar no vídeo de hoje, você vai conseguir fazer o deploy de qualquer tipo de infraestrutura Terraform dentro da AWS. Então, sem mais enrolações, vamos para a prática aqui, vamos ver de fato como é que esse projeto vai funcionar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu vou voltar aqui para a nossa lista de tarefas e marcar que a gente já concluiu a nossa introdução, que a gente já entendeu como a pipe vai funcionar. O nosso segundo passo aqui é fazer o setup do nosso projeto, então eu vou criar um repositório ali dentro do GitHub. Então eu venho aqui dentro do meu GitHub, eu vou apertar aqui em cima em Repositories, eu vou apertar em New, e eu vou criar um novo repositório aqui, indicando, por exemplo, Terraform Infra Pipeline. Eu vou deixar como public mesmo, não tem problema, e eu vou criar esse repositório. Depois de criar esse repositório aqui, eu vou fazer um git clone aqui dentro do meu computador, e eu vou abrir isso aqui dentro ali do IntelliJ. Então faz a mesma coisa aí, que eu já volto aqui. Então beleza, eu já estou com um projeto aberto aqui dentro do meu IntelliJ. Vamos começar aqui a configurar o nosso código Terraform. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma pasta, um diretório, que eu vou chamar aqui de infra, e dentro dessa pasta de infra vai ser onde eu vou colocar todo o meu código Terraform.
Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje é criar um bucket S3 ali entre dois ambientes. Então, só para exemplificar, né, eu vou criar um bucket para o ambiente de desenvolvimento e eu vou criar um outro bucket para o ambiente ali de produção. Eu estou fazendo um exemplo aqui com um bucket porque é algo mais simples, mas você consegue fazer isso aqui com qualquer tipo de infra. Você pode criar um API Gateway, um EKS, um ECS, fica à vontade, é só utilizar de fato o Terraform que você vai estar bem ali para fazer qualquer coisa. Então vamos criar aqui o nosso main.tf e aqui dentro, deixa eu só mudar para tf, né? Faltou o Fzinho aqui. Então aqui dentro eu vou criar um recurso que vai ser AWS S3 Bucket, que eu vou chamar aqui de Bucket, e o name dele, ou melhor, o bucket, né? Ele vai vir através ali de uma variável. Então eu vou criar uma variável aqui, chamada bucket name, e eu vou criar um arquivo chamado variables.tf. Esse arquivo de variables aqui é onde a gente define ali as nossas variáveis. Então eu vou definir aqui uma variável chamada bucket name. O tipo dela, né? Eu vou colocar como string. E beleza, a gente já tem o nosso main.tf, que vai fazer a criação ali do bucket, e a gente já tem aqui o variables. Dentro do Terraform, como a gente vai estar utilizando ali a nuvem AWS, eu vou criar mais um arquivo aqui, chamado provider.tf, e eu vou definir aqui um provider. Então vai ser provider, AWS, a região vou deixar como SA East 1. Essa região aqui é a região aqui de São Paulo, então ela fica mais próxima aqui para a gente criar os nossos recursos. Então depois da gente criar o nosso provider, a gente precisa criar mais uma configuração. Dentro do Terraform, ele funciona com configurações de back-end. Quando a gente não define uma configuração de back-end ali para o Terraform, quando a gente executa os comandos de Terraform Plan e o apply, ele vai utilizar o statefile na raiz aqui do projeto. Então ele vai estar gerando esses arquivos aqui dentro dessa pasta para a gente. Como a gente vai querer que esse código ele rode dentro da nossa pipeline, dentro do GitHub Actions, a gente não pode deixar esses arquivos dentro da própria pipeline. Como esses arquivos eles são bem importantes, a gente precisa armazenar eles num local seguro, onde que a gente consiga reaproveitar eles a cada execução da nossa pipeline. Então, para a gente indicar para o Terraform que ele vai utilizar, por exemplo, o Bucket S3 ali da AWS como um lugar seguro para poder armazenar esse statefile, a gente vai criar mais um arquivo aqui, chamado backend.tf, onde a gente vai indicar que é Terraform, backend, e eu coloco aqui S3. Quando você está configurando isso aqui, você precisa passar mais configurações, como por exemplo, qual é o nome do bucket, qual é a região ali da AWS que a gente vai configurar isso tudo, mas isso aqui a gente vai fazer em tempo de pipeline, e eu não vou deixar aqui dentro do nosso projeto. Então basta a gente indicar que a gente vai estar utilizando o S3, e beleza, depois mais à frente a gente vai configurar isso tudo. Então beleza, nesse nosso main.tf aqui, a gente está indicando que a gente vai criar um bucket, e o nome do bucket ele está vindo aqui através de uma variável. Para a gente definir como a gente vai ter ali dois ambientes, eu vou criar uma pasta aqui na nossa raiz, que eu vou chamar de amps, que vão ser os ambientes, né? E eu vou criar mais duas pastas, o ambiente de desenvolvimento, e eu vou criar mais uma pasta aqui, o ambiente de produção. Se você quiser criar mais do que dois ambientes, 3, 4, fica à vontade, a pipeline ela vai estar totalmente preparada para poder fazer isso também. Então dentro dessas pastas aqui, eu vou criar mais um arquivo, que eu vou chamar de Terraform tf vars. Esse arquivo aqui é um arquivo que vai armazenar todos os valores ali das variáveis. Então, como a gente criou a variável bucket name, aqui o Terraform tf vars do ambiente de dev vai setar o nome do bucket name do ambiente de dev. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, dev sa issue1 build run video pipeline, por exemplo. Então, ele vai criar um bucket no ambiente de dev com um bucket com esse nome. Para o ambiente de produção, a gente pode copiar esse mesmo arquivo e colar na pasta aqui de prod, e eu vou trocar o começo desse nome aqui para prod. Então, no final aqui das contas, a gente vai ter dois buckets, um para o ambiente de dev e o outro para o ambiente de prod, e a gente vai conseguir diferenciar isso pelo bucket name aqui que a gente vai estar criando. Então, beleza, esse nosso código Terraform aqui, ele já está concluído, ele é um código simples, mas ele está bem funcional aqui. Então ele vai criar um bucket S3, variando ali, dependendo do ambiente, ele vai utilizar um nome ou outro nome ali para esse bucket. Então vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas, para a gente ver qual o próximo passo a passo, né, que a gente vai precisar fazer. Então a gente já criou o nosso repositório, e a gente também já fez ali o código Terraform, que vai criar esses nossos dois buckets. O próximo item que a gente tem aqui é configurar a nossa conta AWS. Então, como a gente viu naquele nosso desenho, né, a gente vai precisar comunicar com o GitHub Actions com a nossa conta AWS. E para a gente fazer essa configuração aqui, essa comunicação de uma forma segura, a gente vai precisar fazer uma sequência aqui de steps.
Então, se você pesquisar como que você consegue fazer isso, a própria AWS tem um artigo onde eles indicam ali de como que a gente consegue conectar o nosso GitHub Actions com a nossa conta AWS. Então, basicamente, eu vou simplificar esse artigo aqui para você e eu já vou mostrar aqui como que você consegue fazer essa configuração. Então, para a gente poder configurar, o que a gente vai precisar fazer? Primeiramente, você entra dentro da sua conta AWS e você vai dentro do serviço ali do IAM. A gente vai estar configurando aqui um Identity Provider. Então, essa comunicação entre o GitHub e a nossa conta AWS vai ser ali através do Open Identity. Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa adicionar aqui o GitHub como um provedor ali de identidade. Então, assim que você entrar, você marca aqui como OpenID Connect na hora de criar esse Identity Provider. E aqui no Provider URL, a gente vai colocar esse seguinte valor. Se a gente for aqui na documentação da AWS, ele dá um exemplo de qual é o valor que a gente precisa colocar, que é basicamente esse aqui. E eu vou deixar esses links aqui na descrição para você também poder fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V. Fica tranquilo. Então a gente volta aqui dentro da AWS e a gente coloca no Provider URL esse link aqui, que é basicamente algo ali do GitHub. Depois da gente configurar isso aqui, a gente precisa setar também ali o campo Audience. Esse campo a gente vai setar a URL do STS. Então a gente copia aqui também da documentação da AWS e a gente coloca aqui embaixo em Audience. Depois disso aqui, basicamente, o nosso Identity Provider aqui ele está configurado, o próprio GitHub, né? E basta a gente apertar em Add Provider. Depois que você fizer isso, a gente já vai ter aqui tudo configurado, tudo certinho. Agora que a gente já tem um Identity Provider ali criado, você pode apertar aqui para entrar dentro desse Identity Provider e a gente vai apertar aqui em cima em Assign Role. A gente vai estar criando aqui uma role, onde a nossa pipeline, no momento que ela for executar, ela vai chamar a AWS e ela vai passar algumas informações. A AWS vai identificar que é uma pipeline segura e com isso vai dar essas permissões de acesso para essa pipeline. Então aqui dentro você pode apertar em Create a New Role e aperta aqui em Next. Depois disso aqui, você deixa marcado como Web Identity, tá tudo certo aqui. O Audience você vai mudar para STS, então o Identity Provider ele fica aquele que a gente criou no step anterior. Aqui ele vai dar mais algumas informações, sendo que a gente tem dois campos como opcionais e um campo aqui como obrigatório. Esse GitHub Organization, ele é o campo obrigatório ali para poder indicar onde que a nossa pipeline está rodando para a AWS poder confiar que ela pode acessar os seus recursos. Então, por exemplo, a gente configurou o GitHub como um Identity Provider ali seguro. A gente não quer permitir que todo mundo dentro do GitHub tenha acesso à nossa conta AWS. A gente só quer permitir as pipelines que estão rodando dentro da nossa conta. Então, essa configuração aqui, a gente está dizendo exatamente isso. Então, em GitHub Organization, você vai setar o teu nome do GitHub. Então, basicamente, se você for dentro do teu GitHub, depois aqui do github.com tem o seu nome de usuário. É esse nome que você vai copiar e você vai colocar aqui dentro desse GitHub Organization. Se você tem uma organização também criada dentro do GitHub, vai funcionar da mesma forma. Tu copia o nome da organização e coloca aqui. Dessa forma, a gente está indicando que todas as pipelines dentro dessa organização ou dentro dessa conta têm permissão de acessar a nossa conta AWS. Se você acha que essa configuração ela é muito aberta, ou seja, dá possibilidades ali para outras pessoas mexerem no que não deve, você também consegue setar qual repositório dentro dessa conta tem a permissão aqui para a AWS. Então, por exemplo, você poderia pegar o nome do teu repositório aqui e setar ali também, que iria funcionar numa boa. No meu caso, eu vou deixar como GitHub Organization somente, porque para mim aqui tá tranquilo. Se você quiser mudar, fica à vontade. Depois disso aqui, então, você aperta em Next e ele vai fazer a criação ali da nossa role. Para poder criar a nossa role, a gente precisa definir quais são as permissões de acesso que a nossa pipeline teria dentro da nossa conta AWS. Aqui é importante mencionar que você tem que levar em consideração o privilégio mínimo. Então você não evita na real, dar o acesso de administrador para sua pipeline, somente dá acesso ali para os recursos que ela vai de fato alterar. No meu caso aqui vai ser referente ao recurso do Amazon S3, então eu seleciono esse Amazon S3 Full Access. Eu também vou colocar aqui o DynamoDB. Então eu vou colocar o DynamoDB Full Access também como permissão aqui para essa minha role. Fica tranquilo, se tu precisar incluir mais permissões no futuro, dá para vir aqui editar, é tudo tranquilo. Então depois de colocar essas duas permissões ali para nossa role, a gente aperta em Next e a gente vai definir aqui agora o nome dessa role. Então eu vou colocar GitHub Actions, Bruno Grana, que é o nome do meu perfil ali no GitHub, Pipeline. Então aqui com esse nome definido, basicamente o que a AWS gerou aqui pra gente. Ela gerou um arquivo de trust, que a gente vai entender ele aqui bem rapidinho.
Esse nosso arquivo de trust aqui, a gente está deixando permitida uma action de assume role, ou seja, a gente está deixando o GitHub assumir uma role dentro da nossa conta AWS somente se bater determinadas condições. E nessas condicionais, a gente está indicando tudo que tiver dentro ali da minha conta que tem o meu usuário Bruno Grana. Então é aqui que está setado ali o permissionamento que o GitHub, a nossa pipeline, só vai poder acessar essa conta AWS se for referente a esse repositório que está dentro do meu usuário. Se um outro usuário tentar usar essa role, não vai conseguir, porque isso aqui vai bloquear o acesso. Então beleza, esse aqui é o nosso Trust Policy, a gente tem ali as nossas permissões, e por fim a gente pode mandar aqui um create role para ele criar a nossa role. Então basicamente a gente já tem a nossa role criada aqui, que é esse GitHub Actions Bruno Grana Pipeline. Então vamos voltar para a lista de tarefas para a gente marcar aqui que a gente já configurou uma role, né, para ser usada na nossa pipeline. O segundo passo é que a nossa pipeline ela vai precisar armazenar alguns state files no bucket S3. Para isso, é interessante que a gente faça a criação desse bucket manualmente. Então vamos abrir aqui o nosso serviço do S3 Bucket, e então você entra na sua conta AWS, pesquisa aqui em cima por AWS S3, e a gente vai criar um novo bucket. Então no nome do bucket aqui, o que eu gosto de colocar é o nome da minha conta ali, que eu estou usando na pipeline, depois a região, SA-1, e depois você pode colocar qualquer nome. Aqui eu vou colocar, por exemplo, Terraform State File. Depois de setar aqui o bucket name, a gente pode abaixar mais um pouco e habilitar o versionamento aqui, para a gente ter um versionamento ali dos nossos state files. Caso dê algum problema, a gente consegue voltar atrás. E por fim, a gente pode apertar aqui em Create Bucket. Então, a gente já tem aqui o nosso bucket criado. Vamos agora para o nosso último passo. O nosso último passo ali, se a gente voltar na lista de tarefas, a gente pode marcar como concluída. O próximo passo seria criar uma tabela no DynamoDB que vai fazer o lock ali, para a gente evitar alguns problemas que a gente vai entender mais à frente. Então, para a gente poder fazer a criação dessa tabela no Dynamo, basicamente a gente abre aqui o nosso GitHub, a gente pesquisa aqui pelo serviço do DynamoDB. Assim que abrir, a gente vem em Tables e a gente vai fazer a criação de uma nova tabela. Então, eu vou seguir o mesmo padrão. Eu vou colocar o meu nome de usuário, traço SA-east1, Terraform lock. Então, esse aqui vai ser o nome da minha tabela. E em partition aqui, o nome bem importante que a gente precisa setar aqui, que é o que o Terraform olha ali por debaixo dos panos, é lock ID. Então escreve lock ID exatamente nesse case aqui, com o ID maiúsculo, para poder dar certo. Se mudar ali, eu já fiz, dá algum problema, então já escreve dessa forma aqui para dar tudo certo. Então depois de setar isso aqui, o nome e o partition key, você pode abaixar, não precisa customizar mais nada, só se você saber ali o que você está fazendo de fato. E por fim, pode apertar aqui em Create Table. Então, basicamente, o nosso setup de criar o bucket, o acesso à conta e a nossa tabela aqui no DynamoDB já está concluída, então a gente pode marcar aqui que a gente já finalizou. Um ponto interessante que a gente pode entender com essa configuração manual que a gente fez aqui agora é que ela só precisa ser feita uma única vez para cada conta AWS. Então, nesse nosso caso, eu acabei de configurar essa conta, com isso eu vou poder criar várias pipelines sem precisar repetir todo esse processo aqui manual. Eu só precisaria repetir isso aqui se eu estivesse criando em uma nova conta AWS. Como eu vou estar criando os recursos futuramente aqui dentro dessa mesma conta, eu não preciso mais repetir esse nosso step. A gente basicamente iria clonar um repositório ali base e a gente reaproveitaria toda essa lógica. Então isso aqui é um step manual, mas ele compensa bastante porque só é feito uma vez. Então bora lá, bora seguir. O próximo passo que a gente tem aqui é criar de fato o nosso action dentro do GitHub ali para poder utilizar o Terraform. Então para isso, a gente vai fazer o seguinte step aqui. Dentro do nosso projeto, vamos criar aqui mais uma branch só para a gente poder testar. Eu vou criar mais uma branch aqui, ou melhor, né? Eu vou commitar, eu vou criar um arquivo chamado readme.md e eu vou fazer um commit desse cara somente aqui na nossa branch main, para a gente poder depois testar esses múltiplos ambientes. Então eu vou commitar aqui, initial commit. Então eu estou commitando só esse arquivo aqui na nossa branch main e eu vou dar um commit and push aqui. Então eu estou publicando isso tudo aqui somente para essa branch main. Depois de eu fazer esse commit, a gente pode vir aqui em cima e fazer o checkout para uma nova branch, que eu vou chamar de develop. Então é dentro dessa branch aqui que a gente vai começar a escrever o nosso código para a gente poder testar essa pipeline. Então só vou criar mais um arquivo aqui, eu vou criar um git ignore, só para ficar mais limpo ali, git ignore. E eu vou botar aqui dentro o arquivo do IntelliJ, eu também vou colocar o ponto Terraform aqui, para ele não commitar nada do Terraform ali para o nosso repo. Para a gente poder configurar aqui o workflow do Terraform, dentro do GitHub Actions, a gente vai criar uma pasta na raiz do projeto chamado .github,
e eu vou criar aqui dentro mais um arquivo chamado workflows. Arquivo não, diretório. Então a gente vai ter aqui um .github, workflows, e aí agora sim eu vou criar um arquivo chamado terraform.yaml. Esse arquivo aqui, ele vai ser a configuração da nossa pipeline Terraform. Bora lá então, na definição desse arquivo, a gente coloca um name aqui em cima, eu vou deixar como Terraform Workflow. Isso aqui vai ser um arquivo reutilizável, tá? A gente vai utilizar para cada ambiente. Aqui embaixo a gente vai setar um workflow call, e aqui dentro a gente consegue definir os inputs que a gente vai receber dentro desse nosso arquivo que é reaproveitável. Então aqui, como a gente tinha visto ali na lista de tarefas, a gente vai precisar receber alguns inputs ali como variáveis. Então o primeiro que eu vou definir aqui vai ser o environment. Então quem chamar esse workflow vai precisar passar isso. Então eu coloco o type como string, e aqui eu deixo um required como true, e aqui embaixo eu vou setar já outro parâmetro. É basicamente o AWS assume role ARN, que é aquela role que a gente criou. Como a gente está deixando aqui um arquivo agnóstico, né? A gente vai deixar tudo parametrizável. Então aqui dentro eu posso colocar como type string, required true. O próximo item que a gente precisa é o AWS S3 bucket statefile, ou melhor, vou até mudar a ordem aqui, vou colocar AWS statefile S3 bucket. Eu vou deixar então como type string, required como true. E por fim aqui, a gente vai precisar receber o nome da tabela ali que a gente vai fazer o lock. Então vai ser AWS, aqui vai ser lock, DynamoDB, table. Então vai ser um type string e um required aqui também como true. Então aqui a gente está definindo todos os inputs aqui que esse nosso workflow vai receber. Depois disso aqui, a gente precisa definir os jobs, né? O que a nossa pipeline vai executar aqui dentro do GitHub Actions. Então vamos voltar ali para essas tarefas para a gente poder marcar que a gente já configurou os inputs ali do nosso workflow. Agora a gente precisa configurar o setup ali do nosso workflow. Então basicamente a gente vai precisar clonar o repositório, configurar ali a AWS CLI e também configurar a linha de comando ali do Terraform. Então como que a gente vai fazer isso aqui dentro do projeto? Eu vou voltar aqui, eu vou definir como Terraform e aqui eu vou colocar uma colinha do que a gente vai fazer por debaixo dos panos. Então deixa eu só dar uma indentada aqui. O que a gente está fazendo com essa colinha que eu acabei de colocar aqui? Basicamente a gente está indicando que esse nosso step ele vai precisar rodar numa máquina que tem um sistema operacional ali como Ubuntu. Depois disso, a gente está configurando que todos os comandos que a gente vai rodar ali dentro do nosso runner, eles vão utilizar ali o bash como uma linha de comando. Então esses dois itens aqui é uma configuração de como que o nosso runner ali do GitHub ele vai ser de fato setado. Depois disso, a gente tem aqui a configuração dos passos que a nossa pipeline vai precisar seguir. Como a gente viu no começo do vídeo, a gente precisaria fazer o clone do nosso projeto, depois a gente precisaria configurar a AWS CLI e também o Terraform CLI. Para a gente não precisar fazer isso na unha, digamos assim, escrevendo ali o comando de instalação, o próprio GitHub Actions, ele tem algumas actions aqui que a gente consegue reusar, que já são até actions oficiais. Então essa action aqui de checkout, basicamente ele vai fazer o processo ali de git clone do nosso projeto e vai disponibilizar aqui para a gente utilizar. Essa action aqui de baixo, ela tá fazendo a mesma coisa, só que configurando ali o nosso Terraform CLI, e aqui a gente está indicando qual é a versão do Terraform que a gente vai querer utilizar, e essa por último aqui, a gente está configurando as credenciais da AWS. Nessas configurações aqui, é interessante a gente perceber esse campinho aqui, Role to Assume. Alguns vídeos que eu vejo pela internet do pessoal configurando as credenciais da AWS dentro de um GitHub Actions é através de secrets. Porém, através de secrets é algo bem chato de manter. O que a gente está fazendo aqui é através de assume role. No começo do vídeo, a gente fez aquela criação da nossa role e a gente está recebendo ela aqui como parâmetro bem no começo desse arquivo. Então aqui embaixo, para a gente poder referenciar esse parâmetro que a gente está recebendo, a gente utiliza esse padrão aqui de inputs, ponto, e a gente vai colocar o mesmo nome desse parâmetro que está vindo ali em cima. Então dessa forma, a gente está indicando aqui que a gente vai utilizar aquela role como assume role. Mais abaixo a gente tem o nome da seção, você pode colocar qualquer coisa, eu vou deixar esse aqui, que é o padrão que vem ali da documentação da AWS, e por fim a gente tem ali a região da AWS que a gente está tentando se conectar. Nesse nosso caso aqui, a gente também está recebendo via input, que quando a gente for utilizar de fato aqui, vai ser aquela SA issue1. Então até perceber aqui, eu acho que a gente não configurou a AWS Region aqui como um input, então vamos fazer isso aqui agora. Então depois desse cara aqui eu vou colocar AWS Region, type string e required como true. Então nesse caso aqui a gente está recebendo como parâmetro e a gente vai estar utilizando aqui embaixo também. Então beleza, a gente já fez o setup aqui, vamos voltar para a lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já concluiu o setup aqui do nosso workflow.
O próximo passo que a gente vai precisar fazer aqui é fazer o step ali do Terraform init, ou seja, inicializar de fato ali o nosso projeto Terraform dentro ali da nossa pipeline. Então, para a gente poder fazer a configuração ali do step do Terraform init, a gente vai voltar aqui dentro e a gente vai criar mais um step aqui embaixo e a gente vai colocar essa colinha aqui. Então, o que faz esse step aqui do Terraform init? O primeiro comando que ele executa aqui é esse cd infra, para ele poder entrar dentro da nossa pasta aqui de infra. Então, depois disso aqui, ele está rodando todos os comandos dentro daquele diretório. Depois disso, ele roda o comando do Terraform init e ele passa algumas configurações aqui de back-end. Como a gente viu no começo do vídeo, aqui dentro da nossa pasta de infra, a gente tem esse arquivo backend.tf. Dentro desse arquivo, a gente indicou que a gente iria utilizar o S3 como back-end ali para o nosso state file, e agora, dentro da pipeline, a gente está passando as configurações desse nosso back-end. Então aqui a gente está setando qual vai ser o nome do bucket que a gente vai precisar armazenar esse nosso state file. Então ele está pegando aqui através dos inputs que a gente vai receber no topo ali desse arquivo. Então aqui em cima, se a gente olhar, a gente está recebendo o state file S3 bucket. Então é exatamente esse input que a gente está referenciando aqui embaixo. Depois disso, a gente tem aqui o key, que é basicamente a chave desse nosso back-end. Então aqui a gente está utilizando o nome do nosso repositório. Então a gente consegue, através do Actions, utilizar alguns atalhos, né? E aqui esse GitHub Event Repository Name, ele traz o nome do nosso repositório e a gente coloca ele como chave aqui do nosso back-end. O próximo item de configuração é a região, então a gente está passando também a região que está vindo via input. E por fim, a gente está passando ali o DynamoDB Table para o Terraform poder fazer o lock ali e não permitir, né, alterações concorrentes. Então com isso aqui, a gente inicializa ali o nosso Terraform. Então bora voltar para a lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente já configurou e entendeu aqui o step do Terraform init. O próximo passo que a gente precisa fazer aqui é o Terraform Validate. O Terraform Validate, ele basicamente vai validar se tem algum problema de sintaxe ali dentro do nosso código Terraform. Então nesse nosso caso aqui, a gente vai rodar um run Terraform Validate, então ele vai validar se está tudo certinho ali dentro do nosso arquivo. Então vamos voltar para a lista de tarefas para a gente poder marcar que ele já concluiu. E o próximo passo que a gente tem para fazer aqui é fazer o Terraform Plan, para depois a gente poder fazer o Apply. Então o nosso próximo passo aqui é fazer o Terraform Plan. Então como que a gente vai fazer essa configuração? Esse aqui é o passo que é mais verboso, mas a gente vai entender de fato aqui o que ele está fazendo. Então essa etapa aqui do Terraform Plan é onde ele vai fazer todo o planejamento do que ele vai criar ali na AWS a partir do nosso código Terraform. Então aqui a gente está definindo o seu nome como Terraform Plan e o seu ID como Terraform-Plan. A gente está entrando dentro da nossa pasta de infra, que é onde de fato fica ali o nosso código Terraform, e ali dentro a gente está utilizando um conceito bem interessante que o Terraform tem, que é o conceito de Workspace. O Terraform ele consegue ter segregação de Workspace. Se você der uma olhada na documentação deles, Workspaces a gente consegue ter state files diferentes para cada Workspace. A gente consegue entender que o Workspace como se fosse ali os nossos ambientes de deploy. Então a gente teria ali um workspace para o ambiente de desenvolvimento e a gente teria um workspace ali para o ambiente de produção. Para o workspace a gente não tem limite, a gente consegue ir criando diversos workspaces e cada workspace ali vai ter um state file diferente. Então caso você queira utilizar o workspace, que é o que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo, a gente precisa selecionar esse workspace antes de rodar os comandos ali de plan e de apply. Então basicamente para a gente selecionar um workspace, a gente roda o comando aqui Terraform Workspace Select e a gente passa ali o nome do nosso workspace. Nesse nosso caso aqui, como o nome do workspace é o mesmo nome do ambiente, a gente vai estar pegando ali através do input. Então esse input aqui, ele vem ali do começo do nosso arquivo, que quem vai estar reutilizando vai passar, e com isso a gente vai estar criando ou selecionando esse workspace. Então qual é a lógica que a gente está fazendo aqui? A gente tenta selecionar o workspace. Caso ele não exista, né, o Terraform vai falhar e ele vai executar esse seguinte comando. Nesse comando aqui que ele executa em caso de falha, a gente vai estar criando esse workspace. Então na primeira execução, ele vai tentar selecionar, se não existir, ele vai estar fazendo a criação e selecionando automaticamente esse workspace. Então depois da gente setar ali o workspace que a gente vai querer trabalhar, a gente está concatenando aqui mais um comando, que é o comando do Terraform Plan, que é o comando que a gente vai de fato planejar o que a gente vai fazer. Esse comando de Terraform Plan aqui, a gente está passando o arquivo de variáveis que a gente vai estar utilizando. Então aqui, se você prestar atenção, a gente está apontando ali para aquela pasta /envs, que é onde a gente definiu as variáveis de ambiente para cada ambiente. Então, /envs, aqui ele está pegando um input de forma dinâmica,
e depois ele está pegando o Terraform TF-vars. Então, dessa forma aqui, ele está indicando que esse plane ele vai ter que utilizar esse arquivo aqui como variável de preenchimento. Depois que ele faz isso, por fim, ele seta aqui qual vai ser o nosso output desse Terraform plane. Ele vai gerar um arquivo chamado ambiente.plane. Então, por exemplo, seria dev.plane ou até mesmo prod.plane. Então aqui a gente configurou todo o nosso step do Terraform plane. Então bora voltar lá para a lista de tarefas para a gente poder marcar como concluída a configuração aqui do step do Terraform plane. O próximo step que a gente vai fazer aqui é o Terraform apply. Então o step do Terraform apply aqui, ele vai ser bem parecido ali da lógica do plane. Então como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou quebrar mais uma linha e vou colocar aqui a nossa colinha. Basicamente, a gente está executando o comando Terraform Apply, então o name ali vai ser Terraform Apply, o ID do nosso job, né, do nosso step é Terraform Apply, e quais serão os comandos ali que a gente vai executar. Primeiro, a gente vai entrar dentro da nossa pasta infra, que é onde contém ali o código Terraform, depois a gente vai selecionar ou criar um workspace, a mesma lógica que a gente fez ali em cima, e por fim, a gente vai executar o comando aqui de Terraform Apply, passando o nome do arquivo tplane que foi feito no step anterior. Então, no step anterior, no Terraform plane aqui, a gente gerou esse output, que foi um arquivo com todo o planejamento do que a gente precisa fazer. Para a gente reaproveitar esse mesmo arquivo e fazer o apply ali dentro da AWS, a gente vai estar utilizando esse arquivo dentro do nosso Terraform apply. Então, ficaria Terraform apply dev.plane ou até mesmo Terraform apply prod.plane. Então, dessa forma aqui, a gente vai estar gerando o planejamento e depois já aplicando ali dentro da AWS. Então, beleza, para a gente já testar isso aqui, vamos voltar para nossa lista de tarefas, para a gente poder marcar que a gente concluiu o step do Terraform Apply, e agora a gente vai configurar nossa pipe para o ambiente de dev, para já ver ela rodando aqui na prática. Para a gente configurar a pipeline ali para o ambiente de dev, o que a gente vai precisar fazer? A gente volta aqui dentro do projeto, eu vou fechar tudo aqui, e dentro dessa pasta aqui de workflows, a gente vai criar mais um, chamado agora develop.yaml. Esse workflow aqui, a gente pode botar o name como dev deploy, e aqui dentro a gente vai definir os seus jobs, que vão ser os passos ali que esse workflow vai precisar fazer. Então, antes da gente configurar os steps aqui que o nosso workflow vai precisar executar, a gente precisa indicar quando que esse workflow vai ser inicializado. Então, a gente utiliza aqui a palavra on, depois a gente quebra uma linha push, e eu vou indicar aqui o nome da branch. Como a gente está fazendo para o ambiente de desenvolvimento, eu estou indicando o nome da branch develop. Dessa forma aqui, em caso de push para a branch develop, ele vai trigar esses nossos jobs. Então, depois disso, agora sim a gente pode definir o nosso step ali do Terraform. Então, eu vou colocar aqui o nome como Terraform, e eu vou estar utilizando, através dessa palavrinha uses, o workflow que já foi criado ali naquele nosso outro arquivo. Então, eu vou referenciar ele através de .github/workflows/terraform.yaml. Dessa forma, eu vou estar utilizando todo esse código aqui de uma forma reutilizável. Então, voltando aqui, agora a gente pode passar os seus parâmetros. Então, através desse campo aqui, with, a gente consegue passar todos aqueles parâmetros que esse workflow aqui precisa. Então, seria ali o environment, eu vou deixar aqui como dev. Eu vou pegar agora assume role ARN, vou deixar aqui por enquanto como uma string vazia. Depois eu preciso do AWS region, eu vou colocar aqui como SA EST1. O próximo passo é o AWS Statefile S3 Bucket, que eu vou deixar como string vazia por enquanto. E também ali o nosso DynamoDB, o lock, né? Então eu vou deixar isso aqui como string vazia. Agora eu vou preencher todas essas strings aqui através daqueles recursos que a gente criou no começo do vídeo. Então eu vou vir aqui no AWS, então eu vou abrir aqui meu navegador, vou vir aqui dentro do AWS e eu vou pegar, por exemplo, primeiro o nome da nossa tabela. Então eu vou copiar esse name aqui e eu coloco aqui embaixo. O próximo passo é pegar o nome do nosso bucket S3, então o meu bucket era esse aqui. Então aqui eu estou copiando o nome do meu bucket e eu vou colocar aqui também. Então o próximo passo aqui é pegar a nossa role, então eu vou vir aqui dentro da AWS, eu vou dentro da aba de IAM, eu aperto aqui em roles, e eu vou pesquisar pela nossa role lá do GitHub Actions. Assim que eu entrar, eu vou copiar esse ARN aqui, então eu aperto aqui para ele poder copiar, e eu já coloco aqui dentro do nosso workflow. Antes da gente rodar, como a gente vai estar fazendo um assume role dentro desse workflow, a gente precisa seguir a recomendação ali da AWS na documentação deles. Quando eles indicam, né, que a gente vai rodar esse action aqui dentro do nosso GitHub, a gente precisa colocar essa permissão. Então aqui dentro eu vou copiar essa permissão aqui para ele poder fazer, né, o assume role ali dentro da AWS. E eu vou colocar aqui embaixo, antes de jobs. Então eu vou até tirar esses comentários aqui.
mas basicamente isso aqui é requerido para a gente poder fazer o assume role. Então beleza, com isso aqui configurado, eu vou agora fazer um commit. Vou deixar como initial commit aqui só para a gente poder testar, e a gente vai ver aqui se ele vai conseguir fazer a criação desses recursos ali dentro da AWS. Então eu dei um commit aqui e vamos ver o que vai acontecer. A primeira coisa, eu vou ir lá dentro do nosso GitHub, né? Então eu vou dar um refresh aqui no nosso repositório e eu vou apertar aqui em Actions. Aqui vai aparecer todo o nosso workflow do que está sendo executado. Então ele já começou a executar aqui o nosso workflow do Terraform. Então aqui ele está fazendo todo aquele passo a passo que a gente configurou dentro daquele arquivo. Então se a gente perceber aqui, ele já fez um configure AWS Credentials, então ele fez um assume role ali todo certinho com aquela role que a gente definiu. Ele já deu um Terraform init, ele está fazendo um Terraform plan aqui, então ele tentou selecionar aqui o Workspace Dev, mas como não existia, ele fez a criação, então ele conseguiu criar e trocar para o nosso Workspace ali do ambiente de desenvolvimento. Ele já tem o nosso plan aqui do que ele vai criar nessa nossa execução, e mais abaixo ele faz ali o Terraform Apply, utilizando o plan que foi feito aqui anteriormente. Então parece que o nosso Terraform Apply ele também funcionou. Aqui a gente já tem todo o log, né, que ele estava criando o nosso bucket e ele já finalizou a criação. E se a gente for dentro da AWS, o que a gente vai começar a perceber, né? Eu vou vir aqui na nossa lista de buckets, eu vou apertar em bucket e eu vou dar um refresh. Aqui dentro, se eu selecionar por dev, aqui eu já consigo ver que o nosso bucket, que foi criado via pipeline, ele realmente existe. Outra coisa que é bem interessante a gente entender como que funciona é que, como a gente viu no começo do vídeo, vou até voltar ali para aquele nosso diagrama, quando a gente roda ali a pipeline, esse é o step que ele precisou fazer. Primeiramente, ele configurou ali as nossas CLIs, tanto AWS como Terraform, ele fez o assume role, e o interessante é que ele adquiriu o lock dentro do Dynamo e ele também armazenou o state file dentro do S3 bucket, além de criar os nossos recursos. Para a gente ver que isso aqui realmente foi aplicado, eu consigo vir no AWS e eu entro naquele nosso bucket que a gente configurou dentro do nosso workflow. Então, por exemplo, dentro do nosso projeto, a gente configurou esse bucket aqui. Então eu vou copiar o nome desse bucket, eu vou pesquisar aqui e eu vou entrar dentro dele. Assim que eu entrar, eu já consigo ver que o Terraform criou uma pasta aqui chamada env e ela já criou um ambiente chamado dev. Aqui dentro a gente também já tem mais um arquivo, que é o nome ali do nosso repositório. Quando eu apertar esse arquivo, eu posso apertar aqui em cima em Open também, eu já vou ter o acesso ao state file ali da nossa pipeline. Então isso aqui é o nosso Terraform utilizando o S3 como back-end para poder armazenar o nosso state file. Outra coisa que a gente precisa ver é que a gente criou aquela tabela no DynamoDB. Então o que acontece? Se a gente for ver ali na nossa pipeline, quando ele começou a fazer os processos aqui de criação e tudo mais, se a gente for olhar lá dentro da nossa tabela do DynamoDB, eu entrar aqui na minha tabela, né, que eu tinha criado, e eu apertar aqui em Explore Items, eu já consigo ver, ó, que nessa tabela ele criou um registro de lock para esse nosso repositório e para esse nosso ambiente. O que acontece? Se duas pessoas fizessem um push ao mesmo tempo ali para branch develop, esse nosso lock aqui dentro do Dynamo não ia permitir que as duas modificações acontecessem em paralelo. Ele ia fazer uma e depois ele iria fazer a outra. Isso vai deixar o nosso ambiente ali mais saudável, né? Em caso você tenha um time ali com várias pessoas trabalhando. Então o código aqui já tá top, já tá suportando bastante coisa. Então se tu quiser ver como é que é o arquivo, você pode apertar aqui, mas basicamente ele gera um hash ali a partir do nome ali do nosso projeto. Então beleza, vamos voltar para nossa lista de tarefas para a gente poder marcar que a gente configurou ali o nosso ambiente de dev e a gente já tem a criação do nosso bucket ali no ambiente de dev. Agora para a gente fazer o deploy no ambiente de produção, a gente vai reaproveitar bastante daquele código. O que a gente precisa fazer? Eu vou voltar lá dentro do projeto, esse nosso arquivo develop.yaml eu vou copiar, eu vou colar e eu vou trocar para main.yaml. Nesse caso aqui, eu vou mudar a branch para main, e de resto, eu só preciso mudar o ambiente aqui para prod. Todo o resto aqui, eu não preciso alterar. Então, dessa forma aqui, a gente vai estar reaproveitando aquele mesmo código para poder fazer o deploy no ambiente de produção, quando a gente tiver um push ali para branch de main. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um commit, vou dar mais um commit and push aqui, vou acompanhar minha pipeline lá dentro do GitHub Actions, então vou voltar aqui, eu aperto em Actions, a gente vai ver que ele está executando aqui, mais uma vez, né? A gente pode acompanhar para ver se vai dar tudo certo. Então ele vai fazer todo aquele passo a passo. O interessante aqui é que ele não vai tentar recriar o bucket, porque ele vai estar utilizando ali o state file. Então ele vai ver, cara, esse bucket já existe, não tem nada para fazer, e ele vai finalizar aqui com sucesso. Então a gente consegue ver aqui, ó, no changes. Então beleza, a gente já finalizou aqui a nossa execução no ambiente de dev.
O interessante é que se tu perceber no log aqui, ele tá até indicando que ele tá adquirindo o lock ali antes de executar. Então é ele fazendo aquela interação com o DynamoDB aqui na prática. Então para a gente poder fazer o nosso deploy no ambiente de produção, eu vou criar um pull request aqui da nossa branch de develop para nossa branch main. Então vou dar um create pull request aqui, e assim que criar, eu já vou fazer aqui o merge para ele poder fazer a criação da nossa infra de produção. Então apertando aqui em merge, ele vai começar, se a gente apertar aqui em action, executar mais um step aqui, agora para a branch de main. Quando a gente entrar dentro dessa branch aqui, a gente vai ver que ele vai começar a fazer o deploy ali do ambiente de produção. Então vamos acompanhar aqui para ver se vai dar alguma coisa de errado ou se vai dar tudo certo. Então a gente já percebe aqui que ele viu que o workspace de prod não existia, então ele faz a criação e ele troca ali para o workspace de prod, então até agora está tudo certo. No plain ele já está indicando que ele vai criar um bucket ali para o ambiente de produção, então está funcionando redondinho, e agora ele vai tentar fazer o apply, e parece que já funcionou tudo certinho também. Então dessa forma aqui, se eu vier lá dentro da AWS de novo, e eu pesquisar pelo meu bucket, deixa eu voltar aqui, vou pesquisar para o bucket de prod, vou dar um refresh, já aparece lá ó, o meu bucket de prod que eu acabei de criar, então ele foi criado agorinha. Então antes da gente ir para a próxima tarefa, eu só vou editar aqui o nome do nosso workflow, tá? Como dev deploy, eu vou mudar para prod deploy, só para a gente deixar tudo certinho. Então vamos voltar lá para nossas tarefas, para a gente entender o que a gente vai fazer ainda nesse vídeo. Então a gente já configurou a nossa pipeline ali para produção, e ela já fez a criação tudo certinho, mas se você atua bastante com Terraform, você sabe que de vez em quando a gente precisa fazer ali destroy nesses ambientes. E para a gente poder fazer um destroy no ambiente Terraform, a gente precisa preparar a nossa pipeline para isso também. Então para a gente poder fazer isso, e eu te mostrar aqui como que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer? Eu volto aqui dentro do projeto, dentro da nossa pasta de infra aqui, eu vou criar mais um arquivo. Eu vou chamar de destroy config.json. Esse arquivo vai ser basicamente um JSON, onde vai ter o nome do ambiente e depois um booleano para indicar se você quer fazer o destroy desse ambiente ou não. Então é dev como false, eu vou deixar aqui como prod como falso também. Então desse caso aqui eu poderia rodar meu pipeline, ele não iria fazer o destroy. Para eu fazer o destroy, eu mudo isso aqui para true, e em tese a minha pipeline deveria fazer o destroy. Mas para isso acontecer, o que a gente vai precisar fazer aqui? Eu vou ir naquele nosso workflow do Terraform, que ele é reusável, né? E a gente vai precisar incrementar mais um step aqui antes do Terraform init. A gente precisa ler aquele arquivo JSON que está na raiz do projeto ali, para poder saber se nessa execução eu preciso fazer o destroy ou não. Para isso, eu vou colocar aqui uma colinha de um código que faz exatamente essa leitura para a gente. Então aqui a gente está criando mais um step na pipeline, que ele lê o destroy configuration ali, e basicamente o que ele faz? Ele vai estar utilizando aqui o JQ, que é uma linha de comando bem complexa ali, mas aqui ele vai estar utilizando para poder ler esse arquivo destroyconfig.json, e ele vai estar fazendo um filtro através do nosso ambiente. Então ele vai estar capturando aquele valor que está dentro desse nosso nome do ambiente. Então, por exemplo, nessa nossa execução, o nome do ambiente aqui é dev. Então ele vai estar olhando dentro desse arquivo e filtrando aqui essa chave com o ambiente de dev. Dessa forma, essa variável que ele está atribuindo esse valor vai receber exatamente esse valor. Então se for false, ela vai estar como false, se for true, vai estar ali como true. Depois da gente ler esse arquivo, a gente está gerando aqui um output desse nosso step. Então, basicamente, a gente está emitindo uma saída com o valor desse nosso destroy. Então, basicamente, ele vai dar um output como true ou como false. Então, dessa forma, a gente já está lendo aquele nosso arquivo e a gente está disponibilizando para a nossa pipeline uma variável para indicar se é para fazer o destroy ou não. E essa variável aqui vai ser uma variável booleana chamada destroy. Então vamos voltar para a lista de tarefas para a gente marcar que a gente já configurou a leitura ali do nosso arquivo .json. Agora a gente de fato vai configurar o step do destroy. Então para a gente poder fazer o destroy aqui, a gente volta lá para o nosso arquivo de workflow e bem depois aqui do init validate, a gente vai incluir mais um step aqui que seria o Terraform destroy. Então aqui eu vou colocar a nossa colinha, mas a gente vai entender o que esse step ele está fazendo. Basicamente a gente está definindo o seu nome e esse step ele só vai executar se o valor da variável destroy for igual a true. Então aqui a gente está referenciando steps e qual é o nome do step. Então read destroy config, que é o nome desse step daqui de cima. A gente está pegando os seus outputs e a gente está pegando especificamente o output de name destroy. Então se esse output ele tiver o valor ali de true, esse nosso step aqui ele vai ser executado. Se ele tiver um outro valor, ele não vai ser executado.
Então, nesse nosso caso aqui, a gente está entrando dentro da pasta de infra, selecionando ali o nosso workspace e criando, caso ele não exista. E por fim, a gente está mandando o comando aqui de Terraform Destroy, passando ali tudo certinho, e um auto-approve no final, para ele não precisar de aprovação. Então ele já vai executar ali a destruição dessa nossa infra. Então depois que a gente configura aqui o nosso step de Destroy, a gente precisa alterar esse nosso step de Plan e o step de Apply. Porque pensa comigo, se a gente faz aqui o nosso Destroy e a gente deixa o step de Plan e o Apply rodar de novo, assim que a gente fizer o Destroy, ele vai começar a criar nossa infra novamente. Então, para esses steps aqui de Plan e Apply não rodarem quando tiver um Destroy ocorrendo ali na pipeline, a gente precisa incluir aqui embaixo uma condicional. Então, a gente vai incluir um if e a gente vai fazer que esse step ele só tem que rodar se o Destroy ele não for igual a True. Então o step de Destroy ele só roda quando ele tiver como True, e esses aqui eles vão rodar quando não tiver igual a True, ou seja, quando não for um Destroy. Então eu vou colocar esse if aqui nesses dois steps, e basicamente a nossa pipeline estaria configurada aqui, suportando Destroy. Então vamos voltar para estas tarefas para a gente poder marcar que a gente já configurou essa step aqui do Terraform Destroy, e a gente também já ajustou os steps ali de Plan e Apply para considerar ali o Destroy. Agora vamos rodar isso aqui, para a gente já ver se tudo aqui funcionando. Eu vou dar um commit, lembrando que a gente colocou o arquivo aqui como true, então em tese ele vai ter que destruir tudo ali do ambiente de dev, e depois quando a gente mergear para main, ele vai destruir ali do ambiente de produção também. Então assim que eu fiz o push, eu já vou voltar aqui no nosso repositório para a gente acompanhar essa execução. Então eu vou vir aqui em Actions, Initial Commit, e a gente vai dar uma olhada aqui de como que está esse step. Então a primeira coisa que a gente já consegue ver aqui é que ele já leu o nosso Destroy Configuration e ele já leu ali passando o nosso ambiente como dev. Então ele leu aquela propriedade do nosso JSON e ele já disponibilizou esse valor dentro da pipeline. Aqui embaixo a gente consegue ver que ele já está executando o step do Terraform Destroy e ele não executou o Terraform Plan e ele não executou o Terraform Apply. Dessa forma aqui ele já conseguiu finalizar a destruição ali da nossa infra. Então se a gente voltar para os buckets aqui, eu colocar como dev, antes existia esse meu bucket S3, dando refresh aqui, ele não existe mais, porque a nossa pipeline fez o destroy. Para a gente poder finalizar esse vídeo aqui, que tá bem longo, mas acho que ele tá bem completo, vamos fazer um merge ali para nossa branch main, né? Para a gente poder fazer o destroy no ambiente de produção. Então eu vou criar um pull request aqui, de develop para main. Então eu vou criar esse pull request. E agora eu vou fazer um merge aqui, assim que ele me permitir. Então beleza, confirme merge. E vamos ver agora a sua execução para ver se ele vai conseguir fazer o destroy ali tudo certinho. Então ele já mudou o nome aqui para prod deploy. Então aquela alteração que a gente fez já surtiu o efeito. E aqui ele vai começar a sua execução. Então aqui, ó, ele já fez a leitura do nosso destroy configuration, passando ali o ponto .prod. Então ele está lendo aquela propriedade do nosso JSON. E ele já vai executar aqui também o nosso Terraform destroy. Então vamos ver aqui. Antes existia, né, aquele nosso bucket, o prod SIH1, e vamos ver, assim que finalizar, se a gente vai ter esse bucket destruído. Então beleza, parece que a minha pipeline aqui passou, deu tudo certinho, e ele disse que ele conseguiu fazer o destroy. Se eu fizer agora um refresh, antes o bucket aqui existia, e agora esse bucket, ele não existe mais. Então era isso, voltando para a lista de tarefas aqui, eu vou marcar como concluído, mas no vídeo de hoje a gente viu bastante coisa aqui, e a gente viu bastante coisa legal. Então pro vídeo de hoje era isso, a gente viu bastante coisa legal aqui, uma pipeline como essa aqui, é uma pipeline, digamos assim, exemplo do que a gente tem em grandes empresas. Então quando você tem diversas pessoas atuando, ou até mesmo você tá atuando sozinho, mas você quer ter um pouco mais de qualidade ali na sua entrega, cara, utilizar uma pipeline de infraestrutura automatizada como essa aqui vai aumentar bastante ali a sua produtividade e também vai dar uma senioridade a mais ali para você e para as suas entregas. Então, mesmo que você trabalhe numa grande empresa, muitas das vezes a gente não entende como essas configurações são feitas. Então, no vídeo de hoje, a gente aprendeu o passo a passo de como que a gente consegue sair do zero numa conta AWS aqui nova e configurar totalmente ali uma pipeline Terraform. Então, eu espero de verdade que você tenha aproveitado e curtido esse vídeo. Antes de você sair, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, acompanha a gente pelas redes sociais. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!